Às vezes eu paro para pensar que, se alguém me conhecesse só hoje, provavelmente acharia que a minha história de mudança começou quando eu vim morar aqui na Espanha. Mas a verdade é que ela começou muito antes de Madrid, muito antes de eu sequer imaginar que um dia moraria fora do Brasil. A gente passa a vida inteira registrando aniversários, viagens, momentos importantes, mas quase nunca registra a própria história. Foi por isso que eu decidi que era hora de fazer diferente, pela Tamires do futuro. Porém, antes de começar a contar os próximos capítulos da minha vida, eu quis olhar para trás. Eu quis entender como eu cheguei até aqui. Depois de pensar muito nisso, finalmente eu consegui enxergar onde tudo começou. Foi em 2014, na primeira vez que eu saí do Brasil. Naquela época, eu estava realizando um sonho de infância, que, para Tamires criança, parecia praticamente impossível: conhecer a Disney. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma viagem internacional. Naquele momento eu achava que estava apenas conhecendo um lugar novo. Hoje eu percebo que era muito mais do que isso. Foi quando eu comecei a entender de verdade que o mundo era muito maior do que a realidade em que eu tinha crescido. E que eu poderia até ser a primeira, mas eu não queria ser a única. Foi ali que nasceu em mim uma vontade que me acompanha até hoje: prosperar o suficiente para poder dividir esse mundo com outras pessoas e proporcionar a elas experiências que, talvez hoje, ainda pareçam impossíveis. Depois daquela viagem veio outra, e depois outra: Santiago, deserto do Atacama, Buenos Aires, Punta del Este, Nova York, Boston, Washington. Cada destino ampliava um pouco mais o meu jeito de enxergar a vida. Ao mesmo tempo, minha carreira também crescia. Enquanto as fronteiras do mundo iam se abrindo para mim, as portas da minha vida profissional também se abriam. Aos 20 e poucos anos, eu entrei numa multinacional onde eu viveria alguns dos anos mais importantes da minha carreira. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia, mas aquele processo me transformaria de muitas maneiras. Aprendi muito, cresci muito e conquistei coisas com as quais eu sonhava desde muito nova, mas não fazia ideia de como conseguiria alcançar. Aos 34 anos, eu ocupava uma posição de liderança sênior, tinha reconhecimento, respeito, uma carreira sólida e, como consequência disso, uma vida financeiramente bem confortável. E era só o começo. Olhando de fora, parecia que estava tudo exatamente onde deveria estar. Só que existia uma parte dessa trajetória que ninguém via. Quanto mais a minha carreira crescia, mais eu sentia que estava desaparecendo dentro dela. Chegou um momento em que eu já não sabia mais quem eu era fora do trabalho. Aquela menina cheia de sonhos, com a alma livre e coragem para imaginar uma vida muito maior, estava cada vez mais distante de mim. Então veio a pandemia. No começo eu achei que fosse me obrigar a desacelerar. Aconteceu exatamente o contrário. Minha casa virou escritório, o horário de trabalho deixou de existir, eu trabalhava 12, 14, às vezes até 16 horas por dia. A vida profissional e a vida pessoal simplesmente deixaram de ter uma divisão. Foi nesse período que eu vivi o meu primeiro e único burnout. Silenciosamente. Eu não falei com ninguém sobre o que estava acontecendo. Achei que precisava ser forte, como sempre me disseram que eu deveria ser. E simplesmente continuei. Continuei aguentando, trabalhando, entregando. Continuei tentando mostrar que estava tudo bem. Afinal, durante muitos anos eu aprendi que parecer forte era mais importante do que admitir que eu não estava bem. E foi no meio desse caos que uma pergunta começou a dormir e acordar comigo. Uma pergunta que eu nunca mais consegui ignorar. Será que essa era a única forma de viver? Eu já tinha casa própria, carro, estabilidade financeira. Eu tinha conquistado muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu me sentia presa. Presa às expectativas, às opiniões,
a imagem que eu tinha construído. E foi ali que nasceu pela primeira vez a ideia de recomeçar. Não porque a minha vida era ruim, ela definitivamente não era, mas porque eu queria descobrir quem eu poderia ser se tivesse coragem de romper a bolha que eu tinha ajudado a construir ao meu redor. Esse foi o primeiro grande clique. Quando comecei a dividir essas inquietações com o João, ele entendeu e imediatamente começou a se fazer as mesmas perguntas. Aquela ideia já não era só minha. Até que em 2022, durante uma viagem de férias, veio o segundo grande clique. Foram 30 dias pela Europa. Madrid fazia parte do roteiro. Era só mais uma cidade. Pelo menos, era isso que a gente imaginava. Mas bastou chegar aqui para sentir uma coisa difícil de explicar. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. E junto com ela, uma sensação de liberdade absurda. E enquanto caminhávamos por essas ruas, uma ideia começou a fazer sentido. E se fosse aqui? Naquele momento, a gente ainda não fazia ideia do que estava por vir. Não imaginávamos os medos, os desafios, nem tudo o que precisaríamos enfrentar para reconstruir a nossa vida. Mas olhando hoje, acho que foi exatamente ali, caminhando pelo Parque do Retiro num fim de tarde de outono, que, sem saber, a gente começou a escrever o próximo capítulo da nossa história.